Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar. Nós te louvamos, Senhor. Que cada um se sinta amado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor deseja falar ao nosso coração nesta noite sobre amor e respeito na família, Senhor. E eu peço, Senhor, uma graça da parte do Senhor, para que algo seja liberado com vida sobre a tua igreja, Senhor. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela restauração dos filhos, pela restauração dos maridos, pela restauração das esposas, Senhor, mas que cada um receba uma porção de fé aqui nesta noite, com uma convicção, com uma certeza, Senhor, de que é possível, de que ainda há esperança, de que o Senhor pode fazer, de que o Senhor é poderoso demais, Senhor, que não há nada impossível em tuas mãos. Nós somos gratos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Você pode sentar? Glória a Deus. Sabemos que a gente vai falar um pouco sobre amor e respeito na família. E um dia eu conversei com um pastor, e ele estava falando sobre os tipos de aconselhamentos que um pastor amigo dele sempre dava quando alguém iria casar. Aquele pastor, ele sentava com aquelas duas pessoas que estavam prestes a casar e perguntava assim: você tem facilidade em perdoar? E esperava a resposta daquelas pessoas, porque ele disse que casamento é perdão. E se você não souber perdoar, então você não está preparado para casar. Porque casamento, de fato, irmãos, é perdão, é renúncia, é realmente crescer em Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, já que o pastor Vini avacalhou um pouquinho comigo. Brincadeira. Antes de a gente começar a ler, irmãos, eu queria dizer para vocês que o casamento ele é uma ferramenta poderosa da parte de Deus para a minha vida e para a sua. Não existe, eu acho, um meio pelo qual Deus mais usa para santificar uma pessoa do que o casamento. É incrível, irmãos, como eu me tornei um homem menos pior depois que eu casei. Estava mal, mas dei uma melhorada. Porque o casamento ele faz isso. O casamento ele é um grande desafio, mas ele é um projeto no coração de Deus para mim e para a sua vida. Porque Deus ele usa o casamento para que nós venhamos nos tornar parecidos com o Senhor. Então ele pega duas pessoas que vêm de diferentes famílias, que têm costumes diferentes, hábitos diferentes, tiveram uma criação diferente, e coloca essas duas coisinhas maravilhosas dentro do mesmo teto. E daí ele diz para nós: sejam felizes para sempre. E aí nós temos o desafio, irmãos, dentro da nossa casa, de sermos cristãos parecidos com Jesus e felizes por aquilo que o Senhor está fazendo. Então, eu venho com uma mentalidade, a minha esposa vem com outra mentalidade, porque realmente é um desafio para nós. Eu, quando solteiro,
morava com os meus pais e a gente morava numa casa muito simples, não era uma casa muito boa assim de se morar. E aí eu e minha esposa, nós casamos e ela passou uma vida toda ver o Ricardo fazer casas bonitas, eles morarem numa casa legal, numa casa boa. Então ela veio com uma mentalidade de construção de casa que era muito além do que eu pensava. E como eu sempre morei numa casa tão simples, surgiu uma grande oportunidade de comprar uma casa. R$2.000 a casa. E eu disse para Carol, amor, essa casa nós vamos comprar para a gente morar. Ela olhou para mim e disse, tu tá louco? Porque para mim, irmãos, pela vida que eu vim, eu achava que morar naquela casa estava de bom tamanho, estava legal. Mas algumas coisas foram acontecendo, o Senhor, Ele muda a nossa forma de pensar, que por final ela estava dizendo para mim, amor, faz a casa menor, vamos parar, para por aí, já tá bom por aí, porque daí eu comecei a sonhar isso aí demais, porque o bianeiro aqui, irmãos, ele é intenso em tudo que faz. Então, tipo, se a casa tem que ser ruim, tem que ser mesmo, tem que ser para esculhambar. Mas se a casa tem que ser boa assim, mais boa, acima da média. Então agora tá o Fabiano e a Carol morando na mesma casa, mas sendo fortemente desafiados, assim como todos os casais. Isso é uma coisa muito boa, porque o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas e nos aperfeiçoa. Amém? Vamos ler então Efésios 5? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Queridos, o interessante nas Escrituras é que o Senhor, Ele dá para ver nesse texto claramente algumas funções da mulher, algumas funções do homem, mas uma necessidade do homem amar a sua esposa e da esposa amar o seu marido. Porque o amor e o respeito é o fundamento do casamento. E o interessante, irmãos, é que amor e respeito são duas coisas a ser feitas que são incondicionais. É algo que deve ser feito não dependendo do outro. É algo que mesmo que o outro não me dê uma resposta, eu ainda preciso amar. Eu ainda preciso respeitar. E a gente pode ver na mulher uma grande necessidade de ser amada. E no homem uma grande necessidade de ser respeitado. Então muitas vezes o casamento ele acaba não indo para frente porque a esposa ela não se sente amada. E como ela não se sente amada, ela tem dificuldade de respeitar o marido. E como ela não respeita o marido tem dificuldade de amar a esposa. E como a esposa não se sente amada, então ela não respeita o marido. E como ela não respeita o marido também não ama a esposa. E aí eles vivem num ciclo. Me falta amor, me falta respeito, e a gente vai girando e vai levando, empurrando com a barriga. Até que a coisa vai ficando cada vez mais crítica.
Mas o Senhor, Ele é poderoso, e eu queria falar um pouco sobre esse texto de uma forma um pouco detalhada com vocês, irmãos. Nós vemos nesse texto que o Senhor, Ele compara o homem amando a esposa como Cristo se entregou para a igreja. Então, o homem como Cristo e a mulher se referindo à igreja. E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, muito mais informações acerca da responsabilidade do marido do que propriamente da mulher. Embora tenham algumas funções, mas ela também tendo que fazer algumas coisas. E como o homem ele tem que se tornar um homem parecido com Jesus, ele tem uma grande responsabilidade nisso tudo, de ser parecido com ele, a ponto da esposa ter o prazer de ser alguém submissa. Ser submissa não é obedecer a qualquer custo, não é obedecer mandando de qualquer jeito, mas é obedecer com o coração, porque ela vê no homem alguém parecido com o Senhor. E dentro desse contexto, olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3,18. Esposas, sejam submissas ao vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmãos, nós vemos aqui que a submissão, ela é condicional. A submissão, ela é condicional em que sentido? Que a mulher pode se tornar insubmissa? Não. Mas no sentido de que uma esposa submissa, ela está debaixo de uma missão. A esposa submissa, ela está debaixo da missão de Cristo, porque logo, se há uma palavra liberada para que o marido seja parecido com Jesus, e a esposa deve ser submissa ao marido, tudo que o Senhor está pedindo é que a esposa obedeça também a Cristo. Então o casamento, na verdade, ele se resume irmãos, em obedecer a Cristo, em obedecer ao Senhor. E é isso que muitas vezes tem faltado. Então, muitas vezes o marido ele espera uma esposa obediente, mas a obediência ela fere a palavra. E em Colossenses fala: obedeçam, sejam submissas ao marido como convém no Senhor. Então, aquilo que fere a palavra já não deve mais ser feito pela esposa. Então, se o marido falar assim, mente, o que a esposa vai fazer? Vai mentir? Não, a esposa vai obedecer ao Senhor. E isso não tem a ver com ser submissa ou com não ser submissa. Porque tudo que fere a palavra não deve ser feito. Amém, irmãos? Então, olha só, versículo 23 diz assim: porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Irmãos, o marido, ele é o cabeça da esposa. Por quê? Porque o marido tem que ser alguém que dá direção dentro de casa. E muitas vezes um marido que não dá direção dentro de casa, o que ele acaba fazendo, irmãos? Ele deixa a esposa um pouco perdida, e ela nessa necessidade e responsabilidade de ser submissa e respeitar, ela acaba ficando irritada. Porque o marido sendo cabeça, é ele que vai passar a mensagem para o corpo, para que ela então faça aquilo que tem que ser feito. Então muitas vezes a esposa quer fazer algo, e ela chega no marido e diz assim: amor, o que você acha de nós fazermos tal coisa? Os filhos estão querendo tal coisa, os filhos estão achando que é de Deus tal coisa. E o marido olha e diz assim: pois é, eu não sei, depois a gente vê. Pois é. Como será que vai ficar isso tudo? A gente tem que dar uma analisada, né? Ele não decide nada. Então, a família ela acaba tendo uma distorção, onde a mulher acaba se tornando cabeça, porque o homem é passivo. E o homem ele acaba quase que ficando na função de um camarada mais submisso. E muitas vezes, por causa de falhas dentro do casamento nessas áreas, irmãos, acaba entrando
até um espírito de manipulação, porque num lugar onde não tem um líder, outras pessoas vão começar a liderar. Um lugar onde alguém não lidera, outras pessoas vão começar a liderar. E aí talvez por alguns momentos, por causa desses motivos, se levanta o espírito de Jezabel, de manipulação. Mas entenda algo, só pode ter Jezabel aonde primeiro se instala um Acabe. O que faz Jezabel ser Jezabel é Acabe ser Acabe. É o homem ser passivo, porque o homem, irmãos, ele não pode ser passivo, ele tem que saber aonde ele quer chegar. No versículo 25, olha só. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A mulher, ela tem uma necessidade de ser amada. Ela tem uma necessidade de ser valorizada. Irmão, se você for ler em Gênesis capítulo 29, olha o que acontece. Em Gênesis capítulo 29. Jacó, ele se direciona ao poço e ele quer falar com Labão. E ele chega lá para falar com Labão, e quando ele chega lá, ele encontra alguns pastores, ele encontra algumas pessoas, e ele pergunta por Labão, e eles falam, olha, Raquel, sua filha, daqui a pouco está vindo aqui. E quando Raquel, ela chega, eles conversam, ela vê que ele faz parte do seu parentesco, e aí o que acontece? Ele vai até a casa de Labão, chega lá, conversa com Labão, aquela conversa toda. Labão diz assim, já que você é osso do meu osso e carne da minha carne, por um acaso você vai me servir de graça? E Labão, ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. Lia era a mais velha e Raquel a mais nova, então Labão diz assim, não, eu vou trabalhar para você, mas eu vou trabalhar 7 anos para que eu me case com Raquel. Eu vou trabalhar 7 anos porque eu quero me casar com Raquel. E ele começa a trabalhar por Raquel, trabalha 7 anos. Ao fim dos 7 anos ele diz, me dá agora a minha esposa. Ele prepara algo muito bonito e de noite ele entrega Lia, não entrega Raquel. Aí ele vai lá, a Bíblia diz que ele coabitou com ela e de manhã ele se acorda e vê que não era a esposa que ele queria. E aí o que acontece, irmãos? Ele chega, conversa com Labão e diz assim, você me enganou, eu trabalhei 7 anos por Lia, por Raquel, mas você colocou Lia em minhas mãos. Daí ele diz assim, não, é que faz assim, ó, primeiro se dá a primogênita e depois se dá a mais velha, a mais nova. Isso, e aí depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder ficar com Raquel. E a Bíblia diz assim, em Gênesis 29, irmãos, que o Senhor, vendo que Lia era desprezada, fez ela fecunda. E ela concebeu e deu à luz um filho. Abra comigo agora em Gênesis 29. No versículo 32, ela diz assim, irmãos, certamente me amará o meu marido. Por quê? Porque uma mulher menosprezada, ela sente a necessidade de se sentir amada pelo seu marido. Ela sente a necessidade. E a Bíblia diz que ela continuou dando filhos, se você for ler nesse contexto. E depois de dar 3 filhos, ela diz assim, olha, certamente agora estará mais comigo ainda o meu marido. Por quê? Porque a mulher, ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir acolhida pelo marido. Então o Senhor, em todo tempo, Ele vê essa necessidade da mulher se sentir amada. Mulher se sente amada com a companhia do marido. Mulher se sente amada porque o marido está por perto, porque o marido dá atenção, porque o marido investe nela.
Deixa eu dizer uma coisa aí para os maridos. Se a sua esposa não se sente amada com o dia a dia, possivelmente ela também não se sentirá com o quarto. Porque o que faz ela se sentir bem amada é o dia a dia que você dá atenção para ela. Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Na Bíblia judaica diz: alcançou a felicidade, alcançou o favor do Senhor. Sabe o que a esposa está dizendo quando ela diz assim para o marido: amor, vamos dar uma saída eu e você, vamos deixar os filhos lá na casa da mãe? Em outra palavra, ela está dizendo assim: me ame, tem como você me amar? Tem como você me dar atenção? Tem como você tirar tempo comigo? Então esse é o desejo do coração da mulher. No versículo 26, a Bíblia diz: para que a santificasse, versículo 26 de Efésios 5, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém sem defeito. Cristo purificou a sua igreja pela palavra. Se o marido ele tem que ser como Cristo, então na verdade, a espiritualidade de uma casa, o marido deveria ter visão sobre isso. Ajudar a sua esposa com relação à espiritualidade da sua esposa. Às vezes de ver ela não buscando as escrituras, não lendo a palavra de Deus, falar para ela: amor, eu tenho visto que você tem lido pouco a palavra, eu tenho visto que você tem se dedicado pouco às escrituras, eu quero ajudar você, pode contar comigo, estamos juntos nessa. Mas às vezes a esposa está sobrecarregada, porque o marido não ajuda ela em casa, então ela não tem tempo para ler a Bíblia nem para orar, porque o marido não coopera como deveria. Mas ele está em dia, ele está orando, ele está buscando. Deixa eu dizer algo para você. Tem momentos na sua vida que lavar uma louça adora mais a Deus do que ler a Bíblia. Tem momentos na sua vida que limpar a casa é uma expressão maior de adoração a Deus do que ler a Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, para o homem manter a espiritualidade, a esposa está morrendo aos poucos. Mas dentro de um casamento, os dois devem crescer juntos. Os dois devem avançar na presença de Deus. Versículo 28 e 29 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. O marido, assim como Cristo também cuida de nós, o seu corpo. O marido deve cuidar da sua esposa, porque ninguém odiou o próprio corpo, ele deve amar ela como a si mesmo. E quando a Bíblia fala sobre corpo, fala que o marido também deve cuidar dessa parte com relação à esposa. Deve cuidar quando ela não estiver bem, quando ela estiver enferma, mas deve cuidar do corpo também quanto às coisas de fora. Tem maridos que querem amar a esposa, mas não investem muito nela. Invista na sua esposa. Invista na vida dela. Quando ela estiver doente, cuide dela. A gente sabe, irmãos, que o cuidado de mãe o homem não vai suprir, não é verdade? Quando a esposa está mal, não tem. Cuidado de mãe não adianta querer ser melhor. Você nunca vai ser. Porque ninguém consegue ser melhor do que a mãe. Mas você precisa mostrar que ela é importante, que ela é valorizada para você. Você precisa mostrar que você está à disposição para cuidar dela, que você está à disposição para que ela se sinta muito, muito, muito amada por você. Então faça o melhor para que ela realmente se sinta uma esposa amada. A pergunta que fica: marido, quanto tempo faz que você não compra uma roupinha para a varoa?
Tem marido que não investe muito, irmãos. Daí ele chega em casa, ela está quase uniformizada com um time de futebol. Ele acha ruim. Meu Deus, mas o que é isso? É porque ela tem tão pouco investimento nessa área que ela achou normal se vestir assim. Daqui uns dias você chega em casa, ela está lá com uma camiseta escrito assim, bacana. E aí você vai dizer, amor, não está bacana esse negócio, eu não estou achando muito bacana. Mas na verdade ela está tão mal vestida e se sentindo tão mal quando ela sai, ou quando ela está em qualquer lugar, que para ela se vestir bem ou mal, tanto faz. Uma esposa mal amada, uma esposa que não se sente amada, ela não é uma esposa motivada. Versículo 31, irmãos, fala que tornam-se os dois uma só carne. Uma das coisas que dificultam demais um casamento é o quê? É quando duas pessoas se casam, mas eles têm uma cabeça de solteiro. O cara vivia com os amigos para um lado e para o outro, mas ele acha que ele é solteiro ainda. Então dá na cabeça dele de dar uma banda com os amigos, ele sai. Mas a Bíblia diz que deixa pai e mãe, se tornam uma só carne. Agora você está vivendo uma vida conjugal, uma vida juntos. Então para sair é combinado, para fazer compras é combinado, para gastar dinheiro, esposas, é combinado. Pior coisa que tem para o marido, irmãos, é a esposa compra uma coisa e diz, amor, comprei uma coisinha. Ele pensa que nojo, que raiva. A gente não podia gastar. Por quê? Porque o que não é combinado vai trazer discórdia para dentro de casa. Muitas vezes, a esposa ali está naquela dificuldade, olha para o marido e diz assim, segue a tua vida, faz as tuas escolhas. Mas como assim? Estão morando juntos debaixo do mesmo teto. Não é segue a tua vida, faz as tuas escolhas. Então entenda que vocês se tornaram uma só carne. Às vezes ainda diz assim, não, segue a tua vida, me larga de mão. Me larga de mão, faz as tuas escolhas, vai dar a tua banda. Isso não é casamento. Porque os dois se tornaram uma só carne. O marido tem o desafio de se tornar parecido com Jesus. A esposa, ela tem o desafio de ser submissa e de respeitar o seu marido. Você não conseguirá aquilo que precisa, privando o seu cônjuge daquilo que ele precisa. Você entendeu isso? Esposa, você nunca vai conseguir se sentir amada se você privar do seu marido aquilo que ele precisa. Aquilo que faz ele se sentir amado. E aí eu estou falando também a respeito da intimidade. Irmãos, tem esposa que para se vingar diz assim, vai vir o tempo de seca para ti, nego velho. Eu quero ver se tu é machão. E aí o seguinte, já era. É oração e Bíblia só. E a Bíblia diz que isso deve ser feito por consentimento mútuo, a fim de algum propósito, para que o diabo não entre na vossa incontinência. Então, quando a esposa faz isso por vingança, e o homem acaba fazendo algo errado que não agrada a Deus, muitas vezes, grande parte disso que está errado, não estou tirando a responsabilidade do marido, mas está nas mãos da esposa. Porque isso deve ser combinado junto, isso deve ser feito junto. Nenhuma esposa tem vontade de entregar o seu corpo se ela não vier se sentir amada. E nenhum marido tem vontade de abrir o seu coração se não vier se sentir respeitado. O marido, ele precisa se sentir respeitado. Efésios 5, versículo 32 diz, grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, não obstante a cada um ame a sua esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Esposas, quero dar uma dica para você. O marido, ele quer ser respeitado e não mandado.
Às vezes o marido pergunta algo para a esposa: amor, o que tu acha? Não, tu não vai fazer. Perdeu o marido. Perdeu. Se você ergue a voz e fala com uma entonação de voz de mandar, você sempre vai ter a pior versão do seu homem dentro de casa. Pior versão. Ele já pensa dentro dele: eu vou contrariar, é tudo agora. Agora eu quero que o negócio se lasque de vez. Que ele não gosta de ser mandado. Lá em casa, irmãos, se a minha esposa falar assim: vai lavar a louça, eu digo: não vou. Porque se eu me sentir mandado, eu não faço. Eu não faço. Não posso me sentir mandado. Agora, se ela fala: amor, tem como você lavar a louça para mim? Ah, mudou tudo. Mudou tudo. Então, enquanto você quiser mandar no seu marido, você vai ter a pior versão dele. Quem dirá as esposas que mandam o marido calar a boca? Você tem quase um demônio dentro de casa daí. É verdade. O homem fica possuído por uma ira que não tem. É terrível. Então você ama para que ele te respeite. Você respeita para que ele te ama. E vice-versa, para que vocês possam viver o melhor do casamento. Um dando amor e o outro dando respeito. Sabe, irmãos, quero passar uma mensagem para vocês de que nós estamos casados há 6, 7 anos, não porque nós somos bons, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós passamos por desafios, irmãos. Todos nós. Todos nós temos dificuldades. E eu e a minha esposa faz 6 anos que nós estamos casados. E os primeiros 2 anos foram os piores anos do nosso casamento. Verdade. Porque eu sou muito cabeça dura. Sou um cara difícil de lidar. E eu não quero aqui passar uma mensagem para vocês de que nós somos perfeitos, irmãos. Porque eu acho que o grande mistério do corpo de Cristo não é mostrar que você é bom ou que o outro é bom, mas que se você ainda anda e está caminhando com o casamento, com a família, com os valores de Deus, é porque você aprendeu a exercer perdão. Eu, na crise do meu casamento, eu cheguei a olhar para minha esposa e falar para ela: eu me arrependi de casar com você. Imagina como ela se sentiu amada. Você já pensou? E daí talvez você diga assim: meu Deus, e como você está aqui? Por causa da graça e da misericórdia, irmãos. Depois que eu descobri que Davi adulterou e foi chamado na Bíblia homem segundo o coração de Deus, eu me certifiquei dentro de mim: sempre haverá esperança para mim. Sempre haverá jeito. Então, quando os pais se relacionam bem, eles passam esse tipo de relacionamento funcional para os filhos, e os filhos começam a desencadear um novo tipo de relacionamento. E aí, futuramente, quando eles se casam, eles começam de novo a produzir aquilo que eles aprenderam com os pais. Mas entenda, Cristo santificou a esposa por meio da palavra. O marido deve motivar a esposa na palavra, se negar para que ela leia, deve cuidar da esposa. A esposa precisa urgentemente cuidar do seu marido. Provérbios 12, versículo 4 diz assim: a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A esposa virtuosa, ela é como uma coroa ao seu marido. O que coroa traz? Vamos lá, irmãos, o que coroa traz? Coroa traz honra. Coroa demonstra respeito. Coroa demonstra valor. Então você, esposa, deveria significar na vida do seu marido honra, respeito. E por que muitas vezes há tanta divergência e dificuldade dentro da família? Porque em vez de demonstrar honra e respeito, a esposa conversa com a mãe ou conversa com alguém. É um grosso, estúpido, não presta, pensa cavalão lá em casa. Ninguém aguenta. Eu estou que eu não posso nem olhar para a cara desse homem. A hora que eu olhar para a cara dele, não vai prestar. Então essas coisas, elas não vão valorizar. A esposa, ela deveria ser como uma coroa, não detonar a imagem
do seu marido, mas cuidar dele. Deixa eu dizer uma coisa aí para as esposas, quero dar uma dica para você. Se não faltar na vida do seu marido o suplemento da intimidade de vocês e honra, você vai ter o melhor marido dentro de casa. Se na intimidade ele for suprido e ele for honrado sempre, você vai ter o melhor marido dentro de casa. Se ele for desonrado e você, por vingança, não buscar intimidade com seu marido, você vai ter o pior homem dentro da sua casa. O pior homem. E aí começa aquele ciclo, né? Falta de respeito e falta de amor. Eu não te amo porque tu não me respeita, e eu não te respeito porque tu não me ama. E aí as coisas só tendem a piorar e ficarem difíceis dentro da nossa casa. Então, viva esses princípios. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, diante daquilo que convém no Senhor. Porque o que não convém no Senhor não é em submissão ao marido. Porque a missão do marido deve ser parecido com Jesus. Logo a esposa, voluntariamente, ser submissa. Mas através do marido ela está mostrando obediência ao Senhor. E os filhos no dia a dia vão ver o tipo de relacionamento que vocês têm e vão querer também fazer aquilo que vocês estão fazendo. Agora entenda que Deus usa o casamento para nos aperfeiçoar em cada detalhe. Irmãos, um homem como eu ter feito romance real é o maior milagre da história da humanidade. Porque, para mim, Fabiano, homem agora, carne, a coisa que eu mais tenho pavor, irmão, é aquela palavra assim, ó, esperar. E eu acho que é a luta, quem sabe, da maioria dos... Eu tenho pavor disso, então eu faço romance real e vai esperar, mas eu sei que o Senhor ele está estruturando algo, e você precisa entender que através do casamento, Deus está trabalhando, para que o homem se torne parecido com Jesus, e a esposa também, porque esses são os processos de Deus na minha vida e na sua. Deus em todo o tempo está trabalhando, e entenda, você é diferente do seu marido. Pais estruturados educam de forma correta seus filhos. Por isso a Bíblia diz em Efésios 6:1, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Por quê? Porque a obediência que os filhos devem prestar aos seus pais é uma obediência que coopera com o caráter de Deus. Tudo que os pais pedem que não está de acordo com a Bíblia, o filho não deve obedecer. E isso não é desonrar pai, porque honra não tem a ver com isso. Então seja um padrão diante do que você faz. Seja um marido que dá direção. Você é cabeça da esposa quando ela perguntar. Seja um homem que lê a Bíblia. Seja um homem que está em oração para responder algo. Não fique no não sei, quem sabe depois. Meninas que querem casar, sondem a pessoa que você está para casar, para ver se ele é um cara que sabe o que quer do futuro, que sabe onde quer chegar, que é decidido. Se for um cara que fica, não sei, pois é, quem sabe, talvez, vai dar brete. Porque a família deixa de ser funcional quando o homem acaba não assumindo a sua função de cabeça dentro de casa. E entenda que vocês são diferentes. O homem ele é muito mais visual, ele é muito mais atraído com os olhos. O casal está em casa, aquela coisa toda. A esposa vai lá, toma um banho, bota a toalha no corpo e vem para o quarto vestir a roupa. Quando ela chega, que o perfume pega aquele quarto, o marido já dá uma relinchada e já faz... Oh, meu Deus! Ele já dá uma olhada para ela já está sabendo, né? Algumas já fazem de propósito. Ele já está sabendo que ele está cuidando, ela diz assim, o que foi, amor? Não foi nada não, está tudo certo. Dando a maior disfarçada, mas ele na verdade está muito atraído.
Ele está muito atraído. Daí depois acontece a segunda opção da coisa. Daí vai o marido tomar banho. Aí, tá perdido. Aí ele toma banho e ele vem pro quarto de toalha. Só que a mulher não é visual, ela não está nem aí para ti. Ele entra no quarto, todo molhado, porque o homem não se seca direito, né? Já chega pingando que a mulher limpou, né? Ela dá uma olhada e diz assim: amor, tu tá sujando tudo que eu limpei. Porque ela não está nem aí, ela não é atraída pelos olhos. A mulher é emocional, a mulher é convivência, a mulher é estar junto. Essa é a grande diferença. Então entenda, pelo que a sua esposa é atraída e pelo que também você é. O homem ele tem a tendência de ser um pouco mais avoado, não é verdade, irmãos? Ele tem essa tendência. E a esposa precisa entender um pouco disso, né? Ela pergunta: amor, quando foi que nós casamos? Ele nem lembra. Alguns homens lembram, mas a maioria dos homens não lembra, irmãos. Deixa eu dizer para você, se você se esforçar para amar a sua esposa, você vai ser respeitado. Se você se esforçar para respeitar o seu marido, você vai ser amado. Vocês vão ter um bom exemplo de relacionamento dentro de casa. E os seus filhos vão de novo fazer isso, dentro de um outro contexto de família. E as coisas vão acontecer bem. Por que você acha, marido, que a sua esposa diz assim para você: amor, te amo? Um dia a Carol disse assim para mim: amor, te amo. Eu disse: eu também me amo. Avacalhei com ela. Porque o que a mulher está esperando quando ela diz assim: amor, te amo? Ela está esperando que o homem diga: eu também te amo. Daí às vezes o marido fica em silêncio, ela diz: não vai me dizer nada? Por quê? Porque a mulher, ela quer ser amada. E sabe o que dá força para um casamento? O que dá força para filhos estruturados? É um lugar onde tem amor, onde tem respeito. Uma esposa que se sente amada, mesmo no dia da tristeza, ela diz: vai dar certo, eu vou continuar. Um homem que se sente respeitado, honrado, onde ele vai, a esposa diz assim: tá aí o meu macho. Meu homem tá aí, ó. Pensa num homem de Deus, de oração, trabalhador aí, tá com as mãos arrebentadas de tanto trabalhar. Você ganha o seu marido. O cartão de crédito, ele pula no teu bolso, não precisa nem pedir. É verdade, irmão. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa para as mulheres. Vocês são mais poderosas do que vocês pensam. Verdade. Só que tem que saber como usa isso. Não para manipulação, mas para o propósito de Deus. Mas para a vontade de Deus. Então, se você conseguir viver isso dentro de casa, as coisas vão acontecer. Mas entenda, através do casamento, Deus está trabalhando. E é um grande desafio. Eu particularmente, irmãos, dentro do contexto de que eu falei, eu não gosto de esperar. Não gosto, tenho pavor de esperar. Mas eu sei que eu preciso esperar em Deus, não é verdade? Daí olha só. Daí eu não sou muito agitado, não dá para perceber, né, irmãos? Não sou muito agitado. Mas daí vai lá um Fabiano, casa, todo agitado, aquela coisa toda. Se casa com a dona Carol, estão os dois lá. Daí a esposa está em casa e eu saio, vou fazer um discipulado, vou conversar com um, vou conversar com o outro, e isso e aquilo. E eu volto em casa assim, só que eu esqueci da chave em casa, coisa simples. Eu esqueci da chave em casa e quando eu vou abrir a porta assim, porque a esposa está em casa, né? A porta está fechada. Mas já tem um discipulado para daqui 15 minutos, já me dá uma agonia, porque eu tenho pavor de me atrasar. E eu começo a na maçaneta, eu digo: amor, abre a porta. Daí ela grita lá do fundão assim: amor, tô no banho. Porque a esposa, irmãos, um sentimento de homem, né? A impressão que dá é que ela fica na frestinha da porta pensando assim: a hora que ele chegar eu quero ir pro banho. Porque eu não sei, lá em casa, quase sempre que eu chego em casa, ela tá no banho na mesma hora. Não sei como que dá tão certo isso. E daí o que eu pensei? Cara, não posso esquecer da minha chave, da minha cópia, aquela coisa toda, né? Daí, outro dia o Fabiano sai, a esposa está em casa, e o Fabiano não gosta de esperar, não gosta de se atrasar, para ele é um tratamento. E ele sai e volta para casa,
E agora eu estou com a chave, a porta está fechada, mas eu estou com a chave. E eu boto a chave no miolo da porta, ela deixou a chave dela pelo lado de dentro, não abre a porta igual. Porque é muito perigoso ali de quebrar quando a chave de trás está... E aí eu grito de novo, onde ela está? Tomando banho. Então o que acontece? A gente não enxerga Deus em muitas coisas. Mas se você tem dificuldade de esperar, Deus vai usar até o miolo de uma chave para você esperar. Você está entendendo? Porque Deus, Ele espreme a gente para ser parecido com Ele. Não importa a forma, não importa o jeito. Daí eu sento com a minha esposa maravilhosa e disse, amor, não deixa a chave na porta, para quando eu voltar eu conseguir entrar. Daí eu saio, quando eu volto, onde está a chave? Na porta. Está entendendo? Então essas coisas, às vezes, elas trazem coisas pequenas. Elas podem trazer um desgaste. Mas uma esposa que se inclina a amar o seu marido, e um marido que uma esposa que se inclina a respeitar o seu marido, e um marido que se inclina a amar a sua esposa, vive de forma sadia. Porque quando o casamento não vai bem, quem sofre é os filhos, porque esse tipo de educação e ensinamento acaba sendo passado para os filhos, acaba sendo passado para eles. Então entenda, assim como Lia havia uma expectativa de ser amada, e o homem precisa ser respeitado, honrado. Homem honrado é homem apaixonado. Homem honrado é a melhor versão dentro de casa. Homem que é exposto pela esposa, ele vira uma coisa, não dá nem para parar perto, dá até ânsia de vômito, é terrível. Então faça o máximo para estabelecer uma vida de amor e de respeito dentro da sua casa, entendendo que vocês são diferentes. Vocês são diferentes, a necessidade de um é do outro, é diferente da do outro. Leia o livro, As 5 Linguagens do Amor, descubra como ela se sente amada, qual a forma certa de proceder. Marido, seja a cabeça, ajude na espiritualidade. Esposa, seja submissa naquilo que convém no Senhor. Respeite Ele, seja uma coroa na cabeça do seu marido. Cresça junto com Ele, para que vocês possam realmente experimentar o melhor do Senhor. Não levante palavras erradas, não mande cala a boca, não grite. Você não sabe que, geralmente, quando a esposa ergue a voz, a primeira coisa que o homem diz é, não grita alto, baixa a bola. Não fale em voz alta, por quê? Porque ele não suporta esse tipo de coisa. Num lugar onde tem respeito e amor, tem filhos educados, tem casamento que vive a aliança. Bater na tua cara, já era, perdeu. Então viva esses pequenos detalhes e entenda o que é importante para ela, o que é importante para ele. Não é verdade? Vocês são diferentes, mas Deus pega o que é diferente para manifestar aquilo que é perfeito dentro das nossas casas, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. A esposa, quando ela quer se arrumar para sair, para ir num casamento, ela olha para aquele roupeiro cheio de vestido, ela diz assim, não tem nada para mim usar. É porque na verdade não tem nada novo. O homem, quando ele olha para o roupeiro e diz, não tem nada para mim usar, é porque não tem nada limpo. É verdade ou não é? O homem olha e diz, amor, tem tanta coisa aí. Porque não tem nada novo. E o homem porque não tem nada limpo, porque nós somos diferentes. Mas compreenda um ao outro, estabeleça amor e respeito. Cristo como a base. Talvez os maridos vão dizer, mas foi muito mais falado coisas aí para o homem do que para a mulher, porque é muito mais difícil, como o pastor Vini falou, ser Cristo do que ser a igreja. É muito mais difícil. Mas honre, respeite, esteja junto com ele, esteja junto com ela, faça o que é importante. Não é verdade? Tenho certeza que alguns maridos aí vão se mobilizar, comprar umas roupinhas para ti, meu amor, de ficar ajeitadinha, mais bonitinha, né? Porque além de às vezes o homem não investir nesse sentido, quando ele fala assim, amor, podia ter te arrumado melhor, né? Na linguagem da mulher ela entende assim, mas eu sou feia, meu Deus. É o que ela pensa, tá entendendo?
Então invista nela, invista nele, e vocês vão ver que os dois vão se ver melhor, os dois vão se motivar, e as coisas vão acontecer, né? Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem os vossos maridos. Sejam submissas diante daquilo que convém no Senhor. Homem honrado é homem apaixonado. Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse os teus olhos. Que você conversasse com o Senhor e fizesse uma autoanálise de você mesmo. Como tem sido assim dentro da sua casa, na sua vida. Talvez, por pequenos detalhes, você percebeu que às vezes você desonra, desrespeita. E talvez você se pergunta, por que meu marido não me ama? Talvez se você o respeitar mais, as coisas vão ficar fáceis. Maridos, amem as suas esposas. Invista na vida dela espiritualmente. Não sufoque ela dentro da sua casa. Compreenda isso. Que às vezes ajudar a esposa em casa é um ato de maior adoração do que ler a palavra de Deus. Maridos, sejam cabeças que saibam dar direção. Orem a Deus e digam: Senhor, me capacita a ficar longe do não sei, quem sabe, pois é. Mas seja um homem de direção. Não seja como um carro em ponto morto, que só sabe fazer barulho e tem aceleração, mas quando você olha para ele, ele não sai do lugar, porque ele não tem direção. Seja um homem que dá direção para a sua casa. Seja um homem que dá direção para a sua família. Seja um homem que dá provisão, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos andam todos os dias debaixo da graça de Deus com perdão, lutando para serem pessoas melhores. Casamentos duradouros não são casamentos perfeitos, são casamentos que pessoas entenderam o valor do perdão, o valor do recomeço, o valor de uma nova história. Adore a Deus enquanto esse louvor vai sendo ministrado.